Neste documentário são reunidas opiniões sobre a cadência rítmica e a prática cultural das chamadas turmas de samba, antecessora das atuais escolas de samba e outros grupos carnavalescos maranhenses. Essas turmas de samba sofreram profundas modificações a partir da década de 1970, quando suas práticas começaram a ser reguladas por normas e regras impostas pelos órgãos governamentais atuantes nos campos da cultura e do turismo local. Aqui a análise é feita a partir das transformações ocorridas na Sociedade Recreativa Favela do Samba, a maior detentora de títulos de campeã do Carnaval Ludovicense e que em 2021 completa 70 anos de existência. Agora vamos fazer uma analogia sobre a questão rítmica das nossas baterias de escola de samba, essa mudança que houve de uma estruturação que já existia das turmas de samba, que eram as nossas turmas de samba, o nosso samba de batucada tradicional, para a evolução dos instrumentos importados do Rio de Janeiro para cá, os instrumentos convencionais. Então, mais precisamente, essa mudança, essa transformação aconteceu nos anos 70, na década de 70, mais precisamente entre 77, 78 e 79, aonde começaram a chegar aqui em São Luís esses instrumentos convencionais feitos em grande escala pelas indústrias de instrumentos musicais. Então começou a aparecer aqui os surdos, as caixas, os taróis, os repiques, tamborins, agogôs, cuícas, ganzais, frigideiras. Então esses instrumentos começaram a aparecer aqui e começaram a ser introduzidos nas baterias das escolas de sambas, que antes eram turma de sambas. Então isso, se teve uma barreira, uma determinada discriminação, é uma palavra até um pouco pesada, mas nós vamos usar, porque a turma mais saudosista, aquela turma mais tradicional de pescadores e estivadores, não aceitavam essa transição. Eles achavam que tinha que ficar com os instrumentos antigos, a marcação, o tarol de mão, a ritinta, a 2x1, o pandeiro. Eles não aceitavam, achavam que esses instrumentos é que tinham que ficar e não queriam aceitar essa transição. Com o passar do tempo, isso foi criando um problema, houve várias discordâncias de opinião. Eu vou descer para a cidade com as cores tradicionais. Vou relembrando o passado que os anos deixaram para trás. Preto e branco são as cores da minha fantasia, com meu chapéu de palhinha e o meu lenço no pescoço todo enfeitado de bolinha. A favela na década de 60 era uma escola onde o ritmo não é esse de hoje, tá? Onde era completamente diferente, onde tínhamos outros instrumentos, né, que eram cobertos com couros de animais, não típico como o de hoje, mas da época eram instrumentos rústicos, onde nós mesmos confeccionávamos nossos instrumentos, tá? As baquetas, e meu pai, né, comprava o couro de boi, de bezerro, de carneiro, para que se pudesse estar cobrindo os instrumentos daquela época. Perdão, Senhor, se eu sou feliz, devo a ela. Ó minha flor de lis, a cidade é quem diz, quem tá na chapa é favela. É uma verdade, perdão, Senhor. Se eu sou feliz, devo a ela. Ó minha flor de lis, a cidade é quem diz, quem tá na chapa é favela.
Este é o primeiro ano, não é engano, que a favela vai percorrer a cidade, é uma verdade. Com seu samba de harmonia, esmagando a nostalgia, alegrando a velhice e a mocidade, é uma verdade, perdão, Senhor. O samba era curto, mas era uma coisa gostosa, assim, do jeito, é um samba do Messias, um dos fundadores da favela. Bom, o ritmo das turmas de samba. A minha referência, eu lembro muito das turmas de samba de São Simão, Rosário. Meu pai é de Rosário. E eu me lembro quando era criança de ver alguns desfiles de escolas de samba lá de Rosário, de São Simão, daquela região ali. Quando eu era bem criança, lá na Praça da Matriz, em Rosário. E eu achava interessante aquela sonoridade, né? Era um pouco peculiar, muito parecido também com o que se faz aqui, o que se fazia aqui nas turmas de samba, lá na Madre Deus, com aqueles blocos que até hoje ainda tem um remanescente, né? A gente vê que é um negócio muito peculiar, é um negócio muito nosso, né? E aqueles instrumentos, a forma de tocar, os instrumentos feitos artesanalmente, então aquilo tudo me seduzia muito. Achava muito interessante já desde criança. Então, eu vejo aquilo como uma resistência, né? Algo que a gente tem que ter ainda alguém fazendo para não morrer, né? Como eu, há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, via quando criança e achava aquilo interessante e diferente do que a gente via na televisão, né? Era a escola de samba da gente, né? Quando alguém me falava, poxa, isso aí é o quê? Isso é uma escola de samba daqui de Rosário. E é uma coisa que não só tem na região do Munim, se você for no Maranhão, você encontra também resquícios de coisas assim. Então isso é interessante. E não deixar isso morrer, para mim, é fundamental. Num certo momento, onde as escolas ainda não eram as super escolas de samba IACA, nós não tínhamos passado ainda das turmas de samba para as escolas de samba no sentido conceitual que a gente conhece até hoje. Aí até a década de 74, 75, eram as turmas de samba. E você tinha, assim, grupos fortes, não é? Por exemplo, a Águia do Samba, que foi a maior campeã desta época e que desapareceu, ela não conseguiu se transformar nas super escolas de samba SA, quando ela tentou em 2 anos, com o Chico Poeta, que era vereador, não conseguiu ir para frente, acabou terminando de vez. E você tinha a Turma do Quinto, você tinha o Duque do Samba, você tinha a Camboa, você tinha vários grupos e tinha também a favela. Neste momento, a favela era rigorosamente do Sacavém. Era uma escola que tinha ali 30, 35 pessoas, 40 pessoas. Eram as chamadas turmas de samba, grupos pequenos, não é, que se organizavam para brincar o carnaval. Mas na passagem deste momento das turmas de samba para as super escolas de samba, para a coisa da estrutura maior, esse laço, esta relação, que era quase de base familiar, né? Uma família, duas famílias faziam a turma. Agora não, era preciso 500 famílias fazerem uma escola de samba. E aí a gente perde, não é? Por erro nosso, não sei, mas a gente perde essa relação que eu reclamo agora, da relação do bairro com a escola. A minha alegria voltou, não vou chorar. Chega de tanto sofrer, pra que penar? Nesse mês de fevereiro vai ser legal, vou desfilar na passarela, eu vou, nesses 3 dias de carnaval.
eu sou muito a favor da inovação, mas eu sou muito saudosista também. As batucadas emocionam pelo saudosismo, pela cadência, pelo ritmo, pela maneira que a gente pode expressar a dicção das letras, das músicas, porque é um ritmo cadenciado, que me emociona muito, que eu gosto muito. Minha paixão, eu trago samba com muito amor no coração. Ainda sou mais eu sou mais eu. Sou ritmista unido pra emagrecer. Ainda sou mais eu sou mais eu. É uma sonoridade bem gostosa, das que eu conheci, por exemplo, por exemplo, uma escola de samba que tinha, como eu formei a favela na época. Ó, favela, quem vai formar não, coisa da bateria, quem vai formar a bateria, a estrutura do som, sou eu. Aí eu chegava e botava de, ó, aqui na frente vai a turma de pandeiro, para o som poder ficar um som homogêneo, bem bacana. Atrás desses pandeiros vai a turma de cuíca. Bem atrás da turma de cuíca vai uma turma de caixa de guerra. Após essa turma de caixa de guerra vai um treme-terra. Depois desse treme-terra vai outra turma aqui atrás. Era retinta, tarol, etc, etc. Aí você formava tudo isso para quando o som, mesmo sendo instrumento arcaico, o som era gostoso. Foi um som bem bonito. É verdade que nas turmas de samba, os ritmistas ou batuqueiros, como eram chamados na época, é quem fabricava seus instrumentos e eles eram cobertos por pele, isso é verdade? Era pele de cobra, de jiboia, a retinta era coberto com couro de jiboia. Hoje mudou de nome algumas coisas, até porque o estilo veio todo para metal. Mas naquele tempo não. Tinha surdo, marcação, se batia marcação era com a mão. Pum, 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 pum. Era isso aqui, a pancada. Aí tinha um bando de tamborzinho de mão que até que nem hoje existe o repique, né? Era isso, a gente era bonito. De longe se escutava aquilo, vem ali. Ele cantando por cima. Como na época, eu lhe contar uma coisa aqui, vou lá, numa época não tinha uma escola de samba aqui em São Luís que tinha um som bonito como a turma do Quinto. Até hoje eles batem. O pessoal mais antigo sabe bater, fazer um som ali, a turma do Quinto. Entendeu? A mesma coisa eu fiz na época da favela. Era um som bonito, bacana mesmo. Contanto que nós fomos ser campeão, mas não tinha grandes instrumentos, esses instrumentos modernos, não tinha. Mas era instrumento arcaico. A marcação, que a bateria era Eugênio, me lembro desse pessoal todo, era tudo bonito, muito bacana mesmo. A sonoridade das turmas era mais cadenciada, os sambas enredo dela era mais assim, em termos de, eu te digo assim, de uma toada, não era samba enredo, era uma toada, mas muito bem elaborada, muito bem melódica. E a sonoridade dessas baterias de turma era feita só com couro de animais. Por isso, o sotaque delas era muito diferente, mais gostoso. Como é o sotaque hoje da
Fuzileiros da Fusaca. Os ritmos das antigas turmas de samba, eles, na verdade, foram que nos influenciaram. Na verdade, era a identidade daquela época que foi, aos poucos, com o passar do tempo, evoluindo. Porque a nossa batucada original, tradicional, aquela batucada de uma retinta, de um surdo de marcação, aquilo ali sempre foi muito característico da nossa batucada, do carnaval. Mas com o passar dos anos foi evoluindo, aí já foi entrando outros instrumentos de percussão, como o tamborim, como um chocalho, na época uma cabaça, aí já foi evoluindo. Então, essa batucada tradicional sempre vai ser a nossa referência para a batucada de hoje em dia. É o ritmo que eu cresci ouvindo esse ritmo, né? Eu cresci ouvindo esse ritmo. Infelizmente, a gente não tem muitos grupos mais que levam esse ritmo. Você considera, então, que a batucada das turmas de samba era mais envolvente que a batucada das atuais baterias das escolas de samba? Eu considero de uma forma, porque naquela época a gente sentia mais amor pelas pessoas que integravam a bateria e faziam essa batucada gostosa que a gente gosta de ouvir. Até hoje eu gosto de ouvir. É assim, eu ainda fui do momento da turma, né, das turmas de samba, porque como vivia na turma do Quinto em Madre Deus, era aquele espaço que tinha grupos de samba, tinha baralho, tinha outras coisas. E aí, quando a turma do Quinto foi, acho que uma das últimas escolas a mudar o seu ritmo, quer dizer, ela ainda tocava, apesar de ter crescido, já final de 70 para começo de 80, ela cresceu enquanto escola, em volume, em participantes, mas ela ainda continuou com a batucada. Eu não sei precisar exatamente quando ela foi trocando essa batucada, que era das turmas, para essa batucada que temos aqui há algum tempo. Lá, na realidade, lá foi uma coisa que foi assim, pausada, que foi um pouco, a cada ano entrava aquele novo ritmo, aquele novo instrumento. Acho que os primeiros instrumentos que entraram foi os que substituíram surdos, era o famoso treme-terra, eu não sei, na época chamava assim, cada dia um nome, e aquilo ali foi mudando, mas esse novo instrumental de uma escola de samba, essa nova batucada, eu já fui dar de cara com ela na favela do samba. Nas turmas de samba, você coloca aí 10, 12 instrumentos no máximo. E esses instrumentos eram feitos ou coletivamente pelo próprio grupo ou individualmente por cada brincante, porque cada um fazia o seu instrumento. Na passagem, não é, da super escola de samba, algumas turmas de samba que viraram escola ainda mantinham, de alguma forma, aquele formato de samba tradicional que perdurou algum tempo caricatamente na turma do Quinto, mas muito próximo de turma de samba mais do que das escolas de samba. Antigamente, o ritmo era bom. A favela tinha um ritmo muito pesado. Mas como era batucada de turma de samba, entendeu? Como Fuzileiro da Fusaca, entendeu? Esse ritmo. Hoje, quando a favela mudou a batida, todo mundo criticou. Porque a favela, além de mudar a batida, ela se movimentava, a bateria se movimenta, dança, faz a coreografia e muitos criticavam. E hoje todas estão fazendo isso. A batucada da época das turmas era diferente da batucada de hoje? Muito diferente. Era retinta, repinicador de mão, certo? Retinta e repinicador de mão.
É verdade que os batuqueiros, os ritmistas, é quem fabricava seus instrumentos? Aliás, eu fabriquei lá onde eu trabalhava, no Sacavém. Que eu trabalho no DAS, né? Que hoje é Caema. Seu João que é um ritmista da antiga, um brincalhão, um ritmista sério, é do tempo da seriedade, entendeu? Se é pra estar lá na horada, ele tá na horada. Eu sou apaixonado pelo samba. Seu Joca canta muito esse samba, ele diz assim: eu vou pro morro, vou pra beira da avenida, só pra ver minha escola passar. Eu vou pro morro, laia, laia, vou pra beira da avenida, só pra ver a favela passar. A batucada das turmas era muito nosso. Era uma coisa tipicamente nossa, de São Luís do Maranhão. Só a gente que passou por ela, que escutou ela, que tem saudade, porque também ela usava o apito e também usava também uma corneta, que era o grito de guerra. Quando elas chegavam no desfile da Deodoro, aquele corneteiro tinha que dar o sopro forte para a bateria iniciar. Quem dava o grito de abertura do desfile era o corneteiro. O tempo do samba. O samba enredo, tu tem que saber muito bem o que tu faz, porque ou vai acelerar demais, ou vai desacelerar demais, e aí vai remeter aos sambas antigos, que eram mais cadenciados, era uma coisa mais compassada. Né? As batucadas antigas tinham uma melodia, uma pegada mais gostosa, mais harmoniosa, só que acredito que com o aumento do número de participantes para os desfiles, teve que se acontecer essa aceleração, até para melhorar o andamento da escola, que senão não ia dar no tempo total, acredito eu. Com a minha escola querida, piso alto na avenida, e o carnaval chegou. Oh, 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 é com a favela do samba que eu vou. Com a minha escola querida, grito alto na avenida, que o carnaval chegou. Oh, 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 é com a favela do samba que eu vou. Oh, 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 é com a favela do samba que eu vou. Com essa transformação, esse desenvolvimento, mudou-se várias coisas. Mudou-se as levadas, mudou-se as técnicas, mudou-se a forma de tocar, o andamento, que era mais cadenciado, o pitch, que é o cliquezinho do metrônomo, ficou um pouco mais em cima, e a característica foi evoluindo e a gente foi mudando do que era um samba de batucada para um samba de enredo mais estruturado, vamos dizer assim, com mais punch, com mais chegada, e o samba começou a ter uma outra uma outra configuração. Então o ritmo, aqui em São Luís, a transformação foi no período dos anos 70, da década de 70, do século passado. Houve essa mudança e com o passar do tempo todas as escolas aderiram e aí houve essa transição. Favela, eu te amo, com orgulho eu declamo que pra sempre vou te amar. Azul, amarelo e branco são as cores de um manto que jamais se rasgará. Teu canto de alegria ou tristeza só aumentam a certeza que é tão grande o teu valor. Um favelense de verdade nunca perde a identidade, nem renega o teu amor. E a nação favelense, tá todo mundo aqui. A nação favelense não tem medo de lutar. Favelense é Carcará e nunca vai te abandonar. Então era completamente diferente o ritmo e tinha campeonatos em diversos formatos. Tinha campeonatos em harmonia, campeonatos em samba, campeonatos em ritmo, porque era diversificado os ritmos das escolas. Nem todas tocavam no mesmo ritmo, como ainda hoje. As coisas também são dessa forma. Aquela musicalidade, naquele momento,
era muito pertinente para aquele momento, né? Para a forma de dançar o samba, para a forma de cantar e de compor o samba. Hoje em dia é muito modificado, muito mais bem, muito diferente. Mas por quê? Eu acho que o momento é outro, o momento musical, entraram outros instrumentos, entraram uma outra forma de compor samba, né? Uma outra forma de desfilar. As escolas desfilam muito diferentes, né? As escolas, os setores, setorialmente as escolas são muito divididas, Então eu acho que essa metamorfose foi necessária. Essa pegada eu acho que ainda existe no Fuzileiro, que é uma referência. Se não me engano, tem uma turma na Vila Palmeira, que esqueci o nome, e tem outra na Madre Deus. Mas se você for no interior, você ainda vai encontrar esse batuque. Em alguns lugares você vai encontrar essa batucada. Era uma batucada mais rústica, onde a maior parte dos instrumentos era tocada à mão, não tinha baqueta. Eu acho que o único instrumento que era tocado com baqueta, eu acho que era a marcação e a retinta, mas o tarol, o 2x1, o 3x4, os outros instrumentos, pandeiro, era tudo tocado à mão e a pegada, ela era quase uma pegada binária, sabe? Não tinha muita variação, né? E nessa época não tinha microfone, não tinha carro de som, era no gogó. Então os instrumentos todos eram de couro, né? Na época, peles animais, de gato, de carneiro, de bode. E o som era mais compacto, era mais encorpado, entendeu? Em virtude dos instrumentos serem de couro. E a batucada, ela não passava de 90 BPMs de andamento, certo? Ela ficava numa... E aí o nego brincava o dia todo porque não cansava, tá? Não tinha aquele compromisso de concurso. E as turmas eram bem maiores do que hoje, né? São Luís tinha vários grupos, né? Fora os grupos de curso, né? Que tinha a porta-estandarte, que levava o emblema da escola, o brasão da escola, né, que tinha as balizas, e a batucada vinha mais atrás, né? Como o Fuzileiro é uma referência até hoje para todo mundo, né? Eu acho que eles têm que manter isso aí, porque é uma coisa viva que a gente ainda tem que, com o tempo, foi se perdendo. Eu acredito que tem, assim, um aspecto mais emocional, tá? Mais melancólico, porque na batucada mesmo se decifra e se contagia a multidão com esse aspecto. Diga-se de passagem que tem aí ainda o Fuzileiro da Fusarca, tá? Que revigora e enaltece aquele carnaval. Os carnavais onde o sentimentalismo estava à flor da pele, onde as pessoas eram contagiadas por esse sentimento. Mas se você for no interior, você ainda encontra alguns grupos, né? Inclusive, quando eu viajei com a bateria, encontrei um grupo na terça-feira de carnaval em Serrano, que o forte era um boi cor-de-rosa, tá? E a batucada era estilo Fuzileiro da Fusarca, e o boi brincando no meio, brincando junto com a porta-bandeira, como se fosse uma índia, né? E eu achei interessante isso. E não só lá, em Apicuaçu, e aí, cidade afora, você vai encontrar muitos grupos desses que ainda mantêm essa tradição desse ritmo peculiar maranhense. Agora não tem como dizer se a batucada era mais envolvente naquela época ou nessa. Eu acho que cada momento histórico clamava por uma peculiaridade, né? Então aquela batucada era peculiar daquele momento e necessária para aquele momento. Mas antes, os instrumentos eram todos artesanais, feitos pela própria galera do bloco que fazia, que confeccionava. Ainda tem gente hoje que ainda faz a 2x1, faz o tarol de mão, mas é muito difícil, que é uma profissão que foi se extinguindo pela evolução do material. Hoje é tudo industrializado, até a pele animal,
que antes você comprava só ela e tinha que reverter o semiado, hoje ela vem com aro, vem com tudo, só em ponto de montar o instrumento.